nossa igreja e está conosco aqui, nos ajudando também nessa noite. Queridos irmãos, é muita coisa, né? É muita alegria. Faz, eu acho que mais ou menos uns 5 anos, né, que nós nos mudamos para Diadema, né? Estamos ali um pouco depois do bairro do Eldorado, em Diadema, né? Ali onde o Senhor nos levou ali, né, pastor? E estamos ali fazendo a obra de Deus, apesar de nós não estamos fazendo a obra de Deus em Diadema, mas nós estamos lá em São Bernardo, também estamos aqui para o lado de São Paulo, num bairro chamado Jardim Apurá, e estamos fazendo a obra do Senhor, né? O Senhor nos chamou, nos fez uma promessa, há muitos anos atrás, e estamos vivendo essa promessa de Deus nas nossas vidas, né? Então é muito bom retornar a este lugar, né, onde sempre, como o pastor Fran disse, todas as oportunidades que nós podíamos, estávamos aqui, né, junto com os irmãos, cooperando e adorando, e já passamos momentos bons aqui com os irmãos, amém? Eu sei que tem alguns irmãos que são novos aqui, que eu não conhecia, mas uma grande parte são pessoas, irmãos que já naquela época já estavam aqui, então eu louvo a Deus pela vida de todos, no nome de Jesus Cristo, tá bom, meus irmãos? A minha filha Isabelle não está com a gente hoje, né, está lá na casa da minha irmã lá em São Bernardo, né, mas ela sempre está com a gente também, graças a Deus. Queridos irmãos, sem mais delongas, eu quero, né, louvar a Deus por esta honra de estar aqui pregando a palavra. Não vou fugir aqui da temática da festa, é um tema muito importante, qual está situado aqui, onde fizemos a leitura da palavra do Senhor. O Evangelho é escrito por João, o evangelista João, né? Que também era conhecido como um dos filhos do trovão, né? Pessoas de temperamento forte, mas que depois de ter tido um encontro com Cristo, depois de ter a sua vida mudada, transformada pelo poder do Senhor, ele foi um homem que passou a ser conhecido como o apóstolo do amor, né? João, o apóstolo do amor. As suas cartas ali, as últimas cartas, ele vai falar muito sobre o amor. Mas eu sei que o tema não é este que foi proposto aqui. Dentro desse contexto, nós vamos ver aqui então, tudo começa quando Jesus, ele multiplica os pães e os peixes. Dentro do próprio capítulo de número 6, Jesus ele vai fazer então o milagre da multiplicação. 5 pães, 2 peixinhos, vai alimentar uma grande multidão, a cerca de 5.000 pessoas. Estavam ali e foram todas alimentadas pelo Senhor. E ainda sobejaram 12 cestos cheios daqueles pães que foram multiplicados pelo Senhor. Após a multiplicação dos pães, dos peixes, a Bíblia diz que o Senhor ele vai para o monte, pede para os seus discípulos entrarem no barco. Os irmãos conhecem a história, onde Jesus ele vai, né, na 4ª vigília da noite, se apresentaram caminhando sobre as águas, onde os discípulos vão ficar assustados, pensando que estão vendo um fantasma, mas Jesus logo se apresenta para eles, dizendo que era ele, que deveriam ficar tranquilos e não terem medo. A Bíblia diz que Jesus então subiu no barco e eles chegaram do outro lado. A Bíblia vai dizer então que quando Jesus ele chega do outro lado, mais propriamente dizendo, na cidade de Cafarnaum, a Bíblia vai dizer que Jesus ele vai para Cafarnaum, e logo quando a multidão percebe que Jesus não está ali no local onde ele havia multiplicado os pães e os peixes, logo a multidão então ela vai atrás de Jesus. O texto bíblico começa dizendo no capítulo de número 6, do verso de número 22, que no dia seguinte a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho,
e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. A Bíblia diz, no verso de número 24, que vendo a multidão, que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, entraram eles também no barco e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. O texto agora continua a narrativa, dizendo, louvado seja o nome do Senhor, que quando aqueles homens, eles chegam do outro lado também, eles vão perguntar para Jesus, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus, ele não vai responder para aqueles homens quando ele chegou ali. Aleluia, mas Jesus, ele vai já começar por ali, falando algumas coisas, né, que realmente Jesus sabia que era necessário falar. Jesus, ele vai dizer, na verdade vos digo, que não me buscais pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Eu achei interessante isso aqui, porque é interessante o que Jesus disse para aqueles homens, quando ele fala, vocês vieram atrás de mim novamente, mas não foi por causa dos sinais que eu fiz. Ora, o que deveria acontecer na realidade? Aqueles homens deveriam sim ir até Jesus por causa dos sinais. Vou te explicar o porquê. Jesus, ele vai dizer, vocês estão vindo até mim novamente, não por causa dos sinais, mas porque vocês comeram do pão e ficaram saciados. O que Jesus estava querendo dizer? Que mesmo diante dos sinais que Jesus havia feito, sinais esses que mostravam e comprovavam e autenticavam que Jesus era o Messias prometido nas Escrituras. E era justamente isso que Jesus estava dizendo para aqueles homens. Parafraseando, era como Jesus estivesse dizendo para aqueles homens, vocês estão mais preocupados em encher o estômago, vocês estão mais preocupados com as coisas da terra, com o alimento em si, mas vocês não perceberam que esses sinais que foram realizados são sinais que mostram quem eu sou, ou seja, sinais esses que mostram que eu sou o Cristo, aquele que foi enviado por Deus. Ou seja, vocês deveriam nesse exato momento estar vindo atrás de mim, não porque vocês precisam comer novamente, mas sim em reconhecer que eu fui enviado do Pai, em reconhecer que eu sou o Messias prometido nas Escrituras sagradas. Louvado seja o nome do Senhor. E quantas das vezes, irmão, no nosso meio também acontece da mesma maneira. As pessoas se achegam a Jesus porque querem um milagre, não que seja errado, mas isto não é a prioridade. Quantas das vezes as pessoas buscam a Jesus porque precisam de algo para suprir uma necessidade aqui na terra. Volto a repetir, não que isso seja errado, porém o que Jesus está querendo ensinar aqui, que a prioridade é entender e perceber qual o propósito de estarmos indo atrás dele, que é o reconhecimento de que ele é muito mais do que alguém que simplesmente vai suprir uma necessidade terrena. Jesus é simplesmente muito mais do que alguém que pode abrir uma porta de emprego. Jesus é muito mais do que alguém que pode até mesmo visitar alguém que está doente. Ele queria que as pessoas entendessem que aqueles sinais que ele havia feito era para mostrar para aqueles homens quem ele era. Só que eles não compreenderam e não perceberam isso. Eles não perceberam, aleluia, diante de quem eles estavam, diante da pessoa maravilhosa que eles estavam. Por quê? Porque o foco deles estavam tão somente naquilo que Jesus poderia fazer. E Jesus, ele já vai ser bem sincero e claro, dizendo: vocês estão vindo atrás de mim, não é por quem eu sou, é por aquilo que eu posso fazer por vocês, irmão.
Isso muitas das vezes, aleluia, parece algo que acontece nos dias de hoje também. Quantas pessoas estão na busca de Cristo, mas não interessadas em saber quem Ele é, mas somente interessado em receber os seus benefícios, as suas bênçãos, aleluia. Mas nessa noite eu vim dizer para você que a prioridade da igreja do Senhor Jesus Cristo ainda continua sendo a reconhecer quem Ele é, reconhecer o que Ele fez, aleluia, e reconhecer, aleluia, o que Ele pode fazer por nós ainda. Jesus foi direto: vocês estão me buscando não por causa dos sinais, mas é porque vocês comeram do pão. Vocês se saciaram, vocês estão com vontade de comer de novo. E aí acontece ali um grande embate. Algumas questões são levantadas por aqueles homens. Eles começam a questionar acerca da questão do pão. Eles vão questionar, vão lá para Moisés, dizendo que Moisés deu para eles o maná. E aí Jesus começa então a mostrar para aqueles homens, primeiro, que o maná que os seus antepassados haviam recebido não foi Moisés quem deu. Mas aí Jesus não se prende muito a isso, e ele agora começa então a mostrar, fazer agora uma comparação, uma simbologia acerca da questão do pão, e ele vai agora se apresentar como o pão vivo, o pão que desceu do céu. Ele diz: olha, o verdadeiro pão é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo, aleluia. E aí Jesus começa então a falar acerca disso, a falar acerca então, aleluia, da sua missão. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que começam a murmurar, porque Jesus estava dizendo que era, aleluia, o pão que desceu do céu, aleluia. É tão interessante que, se nós pegarmos um pouquinho atrás, a Bíblia vai dizer, irmãos, que logo depois que Jesus, ele faz ali o milagre da multiplicação, olha só que coisa interessante. A Bíblia vai dizer que a princípio eles reconhecem que Jesus é diferente. E o texto é tão interessante que Jesus, ele vai perceber que aqueles homens, eles estão com um desejo de pegar Jesus e fazer dele rei. Olha como que o ser humano, ele muda facilmente, né? Eu me esqueci de citar isso. Mas Jesus, ele teve que se retirar, porque os homens queriam arrebatá-lo para fazerem rei. Por isso ele se retirou e foi para o monte. Agora eu acho tão interessante isso, porque quando Jesus agora começa a tocar na ferida daqueles homens, principalmente dos religiosos, eles agora vão mudar um pouquinho de opinião. As pessoas mudam de opinião muito rápido. Há poucos instantes queriam fazer de Jesus rei, queriam coroá-lo como rei. Mas agora, quando Jesus começa então a dizer algumas coisas que vai contrariar o conceito daqueles homens, agora eles já desistiram da ideia, já mudaram de lado. O texto segue dizendo, e aqueles homens começam a murmurar, porque Jesus se declara o pão que desceu do céu. E é tão interessante que eles vão chegar a dizer o seguinte: olha, por acaso esse daí não é o filho de José?
Olha como que o ser humano é. Queriam arrebatá-lo para declarar o rei. Agora Jesus começou a tocar na ferida, mostrar a realidade, e agora eles estão então dizendo assim: olha, mas esse aí é o filho de José, o carpinteiro, sabe do José? Lembra do José? O José que consertou o guarda-roupa, o José que fez a mesa, o José, sabe, que fazia móveis. Porventura esse daí não é o filho do José? Ou seja, já estavam desmerecendo a pessoa de Jesus. Olha, esse daí porventura não é o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como é que ele diz desci do céu? Não estou entendendo. Não estou entendendo esse negócio. Porque, irmão, as coisas de Deus, irmão, se discerne espiritualmente. Aqueles homens não conseguiam discernir aquilo que Jesus estava dizendo, porque a mentalidade deles era uma mentalidade terrena. E a Bíblia vai dizer que eles então começaram a murmurar, eles começaram ali então a se queixar. Ou seja, já não estavam mais se agradando, aleluia, do discurso do Senhor, já não estavam mais, então, se agradando das palavras do Mestre. Mas a princípio lembram-se que eles foram atrás de Jesus porque queriam pão, porque queriam se alimentar de novo. Mas agora, eles já não estão mais se agradando daquilo que Jesus está falando. A Bíblia vai dizer então que eles estão debatendo, e Cristo está ali, falando acerca da sua missão. E quando chega um determinado momento, Jesus vai apertar um pouco mais. E quando Jesus começa a apertar um pouco mais, aí o negócio começa a ficar pior. Primeiro Jesus estava falando de pão. Jesus se declarando o pão da vida, que desceu do céu. Murmuraram dizendo, ele é filho de José. Como é que ele desceu do céu? Não estamos conseguindo entender isso. Agora Jesus ele vai apertar um pouco mais. E agora Jesus ele vai mudar, ele não vai falar mais de pão. Agora Jesus vai dizer o seguinte: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Aí ele vai voltar para o pão. Esse é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. O texto diz que Jesus está dentro da sinagoga em Cafarnaum falando isso. Só que aí o negócio começa a ficar difícil. Porque agora imagina, Jesus falar para judeu, irmão, que eles têm que comer a carne e beber o sangue. Logo judeu, sangue não pode, é proibido. Só que eles não entenderam. Ou melhor, às vezes, a pessoa até entende, mas às vezes a pessoa não quer aceitar. No caso aqui, eu entendo mais como que eles não entendendo que Jesus não estava dizendo literalmente que alguém viesse a ser como um canibal, um ato de canibalismo. Vão comer a carne, vão beber o sangue, que negócio doido é esse? Mas aí Jesus vai mostrar para aqueles homens que realmente eles não entendem nada das coisas de Deus. E Jesus está falando aqui, não só para pessoas leigas, pessoas comuns,
Jesus está também falando para pessoas religiosas, doutores da lei. Lembra de Nicodemos? Nicodemos, ele foi de noite falar com Jesus, porque ele ficou com medo, ele ficou com vergonha. E ele vai dizer: mestre, olha, pelo menos ele foi humilde, ele reconheceu: bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Pelo menos Nicodemos, ele reconheceu que os sinais que Jesus operava mostrava quem ele era, mostrava que ele era alguém vindo do céu. Agora esses homens aqui, irmão, nem vendo os sinais que Jesus havia operado, estão conseguindo entender que Jesus não é simplesmente alguém da terra. E Jesus até queria elevar o conceito daqueles homens acerca dele, para que eles pudessem entender que Jesus não era somente o filho de José, não era somente o filho de Maria, mas ele é alguém que veio do céu, era alguém além disso. E a Bíblia diz então que Nicodemos, ele vai falar: Senhor, bem sabemos, e olha que ele vai falar no plural, bem sabemos, porque ele vai também entregar os outros mestres, os outros doutores também. Só que os outros doutores, eles até reconheciam, mas eles não queriam aceitar quem é Jesus. Porque ele vai dizer: nós bem sabemos que tu és mestre vindo do céu, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí Jesus vai discursar com Nicodemos. Você sabe a história, eu não vou me prender nisso. Mas o que me chama a atenção é um certo momento que Jesus vai dizer para Nicodemos: ô Nicodemos, tu é príncipe em Israel, rapaz. Tu és mestre, tu é letrado, tu é doutorado na lei, rapaz. E tu não sabe dessas coisas? Se eu estou falando de coisas terrenas, você não compreende? Então, se eu falar das coisas celestiais, aí que você não vai entender mesmo, Nicodemos. Você precisa nascer de novo. Você precisa, aleluia, nascer da água e do Espírito, para você poder entender as coisas do céu, irmão. E enquanto a gente não nasce de novo, não nasce da água e do Espírito, a gente não consegue compreender as coisas de Deus, as coisas do céu, irmão. Porque muitas das vezes, irmão, aleluia, as coisas do céu não conseguimos entender com a nossa mente carnal, normal. Precisamos de quê? Do Espírito Santo de Deus na nossa vida, para entendermos. Então Jesus, ele está aqui agora dizendo para esses homens: olha, se não comer minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Tem alguns que acham, que dizem que Jesus está falando da Santa Ceia. Claro que não, eu acredito que não, porque a ceia Jesus vai estabelecer bem lá na frente. Mas Jesus está falando do quê? Do seu sacrifício. Ele está falando da sua morte, da sua missão. Ele está dizendo: eu vou morrer, eu vou entregar o meu corpo, eu vou derramar o meu sangue para remir a humanidade, para salvar a humanidade. É claro que aqueles homens entenderam tudo na esfera literal daquilo que Jesus estava falando. É lógico que eles entenderam de forma literal, mas Jesus não estava em momento algum dizendo para aqueles homens que eles teriam que dar uma mordidinha no braço dele ou na perna, arrancar um pedaço dele, aleluia, para ter vida. Não, era crer naquilo que ele estava falando. Jesus, ele traz para si a responsabilidade, aleluia, quando ele diz isso: aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Jesus estava dizendo para eles: eu vou morrer na cruz, eu vou me sacrificar, eu vou entregar a minha vida, para que aquele que crê no meu sacrifício, aleluia, ele vai ser salvo, ele vai ter a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Era isso que Jesus estava dizendo. Mas aqueles homens ou não entendiam ou não queriam aceitar a verdade. E a Bíblia vai dizer então aqui que alguns chegaram a dizer então: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Duro é este discurso, quem o pode ouvir?
E aí Jesus ele vai dizer, conhecedor de tudo, sabendo dos corações, das murmurações, ele vai dizer, que seria, pois, se viste subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Aí, Jesus, no verso de número 63, ele vai explicar o que ele tinha falado sobre carne e sangue. O Espírito é o que? Vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Jesus está explicando aqui que o que vivifica são as palavras, aquilo que ele estava dizendo. A Bíblia vai dizer então que aqueles homens, eles começam então a se retirar. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Percebam que Jesus agora, ele começa a perder uma grande quantidade de seguidores, por conta do seu discurso, por conta das suas palavras, que não foram entendidas por muitos ou talvez não aceitaram. É interessante que o texto vai dizer que muitos dos discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Jesus perdeu muitos seguidores, irmão, mas ele não deixou de falar a verdade. Se fosse nos dias de hoje, onde as redes sociais, né, tem muitos seguidores, nesses Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, muitos seguidores, mas Jesus não estava preocupado com isso não, irmão. Jesus não se preocupa, irmão, com seguidores que não querem verdadeiramente entender o seu propósito e o seu plano. Jesus não está preocupado com os seguidores que ele perdeu. Se fosse nos dias de hoje, irmão, hoje o mundo das redes sociais, muitos tomam cuidado com o que falam em redes sociais, e é bom tomar realmente. Nossas palavras, temos essas palavras sábias. Só que hoje em dia, se você falar a verdade, você perde seguidores também. Mas Jesus não está preocupado com isso, irmão, porque ele tem uma missão. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade. Ele é a verdade. Doa a quem doer. Aceite quem quiser, mas Jesus, ele é a verdade. Só que ele vai perdendo uma grande quantidade de seguidores. E é tão interessante que eu não sei te dizer quantas pessoas estavam ali naquele momento. Mas começaram a sair. E Jesus percebe que a multidão já não está mais acompanhando ele. E só restaram os 12. Aí vai entrar a parte mais importante, crucial. Jesus se vira, olha, vê que a multidão foi embora. É lógico que o texto não diz o que eu vou falar aqui. Mas quem sabe algum deles, dentre os 12, começaram a olhar aquilo e começaram a se preocupar. Olha aí, mestre, estão indo embora. O povo está indo embora, a multidão está indo embora. Ô mestre, o que está acontecendo? Olha aí, não deixe isso acontecer, não está escrito, mas eu posso imaginar que sempre tem alguém que está atento, está preocupado com o que está acontecendo. Mas quando Jesus percebe que fica os 12, ele então vai se dirigir a eles e ele vai fazer para ele, talvez um convite, talvez uma recomendação. Quereis vós também retirar-vos? Jesus olhou para os 12 e falou, e vocês? O pessoal foi embora. Disseram que o discurso era duro, começaram a murmurar, e por fim foram embora. Vocês não querem seguir o mesmo rumo, não?
Vocês não querem voltar também? Não querem ir embora também? Irmão, quando eu estava hoje preocupado em trazer essa palavra, em falar algo hoje, veio à minha mente algo e eu vou falar aqui. Jesus, ele é conhecedor de todas as coisas, sim? Amém. Ele conhece tudo, ele é onisciente, atributo exclusivo de Deus. Jesus, ele sabe por que eu e você estamos seguindo ele. A Jesus ninguém engana, irmãos. E se Jesus perguntasse para mim e para você hoje, e aí? Está contente, está satisfeito por me servir? Se Jesus perguntasse para mim e para você hoje, e dissesse, olha, eu sei o porquê de você estar aqui. Eu sei o porquê que você está me seguindo. Jesus, ele conhece, irmão. Ele sabe se o seguimos realmente por amor a ele, por gratidão àquilo que ele fez por nós, porque nós compreendemos o plano da salvação, nós entendemos o propósito pelo qual ele entregou a sua própria vida na cruz, ele nos substituiu lá na cruz do Calvário, aleluia, nós entendemos e conhecemos e sabemos o porquê, mas ele sabe o porquê eu e você estamos dentro da casa do Senhor, ele sabe do nosso coração, irmão, ele sabe por que nós viemos aos cultos, ele sabe o porquê de todas as coisas. Mas muitas das vezes, irmãos, o Senhor não faz aquilo que queremos. O Senhor não nos dá aquilo que nós pedimos. E aí é onde ele vai provar, não para ele, porque ele sabe tudo, mas provar para nós mesmos o porquê que estamos seguindo a Cristo. Por que você está seguindo a Cristo? Qual que é o teu objetivo em estar seguindo a Jesus? O discurso foi duro, é verdade. Eles não entenderam, eles não compreenderam e acharam o discurso duro. Por ser duro o discurso, preferiram voltar, ir embora, não seguir mais a Jesus. Mas Jesus pergunta para os 12, vocês também não querem se retirarem também? Não querem voltar também? Irmãos, preste bem atenção. É claro que os discípulos, os 12, também não entenderam perfeitamente. Eu acredito nisso. Da mesma forma com que aquela multidão, com que aqueles religiosos não entenderam, não compreenderam o que Jesus falou, por isso preferiram voltar e se retirar, com certeza, irmão, aqueles homens também não entenderam na íntegra o que Jesus estava falando, eles não entenderam. Mas tem uma diferença. Eles não entenderam também. Aí, eu vou chegar lá. Jesus fala para eles, vocês querem se retirar? Aí Pedro se levanta no meio dos 12. E é interessante que Pedro ele vai falar pelos 12. É claro que não sabendo quem era Judas. Porque ele vai dizer, Senhor, para quem iremos nós? Ele falou no plural. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro, ele se levanta no meio dos 12
E ele vai dizer, Senhor, ele não vai dizer para onde iremos nós, que às vezes nós ouvimos essa expressão, para onde iremos nós? Não, para quem iremos nós, Pedro está dizendo. Pedro está dizendo assim, Senhor, nós vamos seguir a quem? Nós não podemos seguir a outra pessoa, para quem que nós iremos, Senhor? Para quem nós vamos recorrer? Para quem que nós vamos ir? Para onde? Para quem que nós vamos recorrer? Qual é o homem que fala o que tu falas? Qual é o homem que faz o que tu faz? Não tem para onde ir, não tem para quem seguir, somente o Senhor. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Os discípulos poderiam até dizer, Senhor, olha, existem homens por aí que têm uma palavra muito bonita, um linguajar muito rebuscado. Tem homens por aí, grandes filósofos, que têm muitas palavras, que têm um conhecimento profundo, que entendem muito bem a filosofia, que tem, olha, uma palavra muito linda, aleluia, só que eles não têm aquilo que tu tens a palavra de vida eterna. Os homens podem falar bonito, se expressarem bem, ser grandes poetas, mas eles não têm a palavra da vida eterna. As palavras dele não podem levar o homem ao arrependimento. As palavras deles não podem levar o homem ao céu, mas o Senhor tem as palavras da vida eterna. Jesus fala para os discípulos se retirarem também. Só que algumas coisas eu aprendo, e já vou terminar, fizeram com que Pedro dissesse que não iria seguir outro. Algumas coisas aqui interessantes. Por que que Pedro e os demais não quiseram voltar, não quiseram se retirar também? Primeira coisa que Pedro vai dizer, só tu tens as palavras. As palavras da vida eterna só tu tens. E ele vai dizer outra coisa, e nós temos crido. Pedro diz, Senhor, nós cremos que tu és. Não tem como a gente voltar atrás, Senhor. Por quê? Porque nós já temos essa convicção dentro de nós. Ainda que não estejamos entendendo, ou até mesmo ainda que as palavras não sejam muitas das vezes aquilo que nós queremos ouvir, ainda que o discurso seja duro, mas nós temos crido em Ti. É no Senhor que nós cremos, é no Senhor que nós confiamos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro Pedro vai dizer que nós temos crido. A fé. A fé, irmão. Aquele que crê, ele não larga por nada. Ele não larga. Nós temos crido. E é tão interessante que essa questão de crer, irmãos, nós não podemos largar a nossa fé em Cristo. Pode acontecer o que acontecer. Pode vir o que vier sobre a tua vida, sobre a tua casa. Talvez coisas que você não está entendendo o porquê que está acontecendo. Mas uma coisa nós não podemos deixar é de crer no Senhor Jesus Cristo. Uma coisa que nós não podemos deixar, irmão, é de crer que Ele tem as palavras de vida eterna. Não podemos deixar de crer que Ele pode realizar na nossa vida. Ainda que nós não estamos entendendo, ainda que nós olhamos para um lado e para o outro, e parece que as pessoas não querem nada com Deus, porque nós estamos vivendo num mundo, irmão, que as pessoas, a grande maioria, não quer nada com Deus. Prova é de que nós estamos ainda numa pandemia, é claro que já numa fase, numa reta final, mas nós vimos tudo o que aconteceu no mundo, irmão. Era para as igrejas estarem cheias, não cheias de pessoas só volumosos, trazendo volume, mas cheias de pessoas quebrantadas, de coração quebrantado, abandonando os seus pecados. Mas o que nós
nós muitas das vezes, quando passamos nas ruas, nos lugares por aí, são o que, irmão? São pessoas que voltaram às suas práticas anteriores, né? Às suas orgias, aleluia, às suas baladas, não estão nem aí para nada, aleluia, ainda que o mundo, irmão, não queira nada com Deus, ainda que o mundo queira viver na carne, nos prazeres da carne, aleluia, mas a igreja do Senhor, ela ainda precisa continuar crendo em Jesus Cristo, crendo naquilo que Ele falou, crendo na promessa que Ele fez, de que um dia Ele virá buscar a sua igreja, e a fé no teu coração, ninguém pode tirar ela do teu coração, mesmo em meio às dificuldades e às lutas da vida, não deixa de crer, aleluia. Pedro diz, nós temos crido, aleluia, e é tão interessante que Paulo, no final da sua vida, irmão, olha que coisa interessante, aleluia, depois de passar por tudo que ele passou, no final da sua vida, ele vai dizer, olha Timóteo, eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira, ou seja, eu cumpri o propósito pelo qual o Senhor me chamou, aleluia, eu acabei a minha carreira, mas eu guardei a minha fé, aleluia, ele guardou a fé, irmão, aleluia, ele guardou a fé, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz, é como se ele estivesse dizendo, eu continuo crendo, aleluia, naquilo que Jesus falou, ainda que o mundo não creia, ainda que o mundo não aceite, ainda que pessoas que estão ao teu lado não queiram aceitar, mas continua crendo, continua acreditando que Jesus, Ele é o Senhor, que Ele é poderoso. Ele diz, olha, nós temos crido. E depois ele vai dizer, e conhecido. Não é só crer. E o que é conhecer? Fala de experiência com Cristo. Pedro está dizendo, Senhor, não tem como a gente seguir outro. Primeiro porque nós cremos em Ti. Nós temos crido, ou seja, não é uma fé momentânea, mas é uma fé contínua, permanente. Nós temos crido, aleluia, conhecido, ou seja, nós temos experiência contigo suficiente, aleluia, por isso que não temos como voltar atrás, não temos como seguir outro, porque nós temos experiência contigo. Pedro foi um dos que mais teve experiência com Cristo, aleluia, então ele podia falar com propriedade, dizendo, olha, nós temos crido e também temos conhecido, ou seja, nós andamos contigo, aleluia, nós temos experiência contigo, irmão, e o crente não pode só crer, ele precisa conhecer também o Jesus que ele diz que crê, irmão. Só crer não é suficiente, precisa crer, mas também precisa conhecer, e conhecer alguém, irmão, aleluia, é ter experiência com ela, é ter contato com ela. Jamais eu poderia dizer, eu conheço o pastor Ronaldo, se eu nunca tivesse tido um contato pessoal com ele. Ninguém pode dizer que conhece Jesus, irmão, se não tiver tido a sua vida transformada. Ninguém pode, aleluia, dizer, eu conheço a Jesus, se não tiver tido uma experiência pessoal com Ele. Mas eu acredito que esta igreja tem experiência com esse Jesus, eu acredito que essa igreja conhece ao Senhor Jesus. É por isso que se o Senhor dissesse para nós hoje, vocês não querem voltar não, vocês não querem ir embora também não estão arrependidos de me seguir, de me aceitar, nós diríamos para o Senhor, não Senhor, nós não vamos, porque não tem nenhum outro que possa fazer o que o Senhor faz, não tem nenhum outro que se assemelha a quem Tu és, aleluia, Tu és o Salvador, Tu entrou na minha vida, Tu mudou o meu ser. Então Pedro vai dizer, nós temos conhecido, aleluia, nós temos conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Não tem como seguirmos outro, irmão. Está cheio de pessoas aí se dizendo, eu sou o Cristo, eu sou a reencarnação de Jesus e tantas outras coisas, mas nós temos a convicção de quem Ele é, porque um dia o Espírito Santo vem morar dentro do nosso coração.
e nos revelou a pessoa de Jesus Cristo. É tão interessante, irmão, que Jesus ele veio revelar a pessoa do Pai quando o Verbo encarnou-se e habitou entre nós. Mas quando ele foi para o céu agora, aleluia, o Espírito Santo é quem traz a nós, é quem revela a nós a pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. E ele está aqui nessa noite, aleluia, dizendo para mim, dizendo para você que vale a pena permanecer com ele. Ele está dizendo através desta palavra, ainda que nós não viemos entender tudo, ainda que nós não viemos compreender algumas coisas, mas não tem problema não, é continuar crendo nele, é continuar acreditando nele. Por quê? Porque ele tem as palavras da vida eterna. Quantos recebem esta palavra nessa noite, em nome de Jesus de Nazaré? A convicção que Deus, o Espírito Santo, colocou no teu coração, ninguém pode tirar. A convicção que o Espírito Santo colocou dentro do teu coração de quem é Jesus, ninguém pode tirar. Aleluia, ainda que a gente venha tropeçar, desanimar, aleluia, até mesmo ficar um pouquinho fora, aleluia, mas você nunca vai se esquecer quem Jesus é, porque aquele que foi marcado pelo Senhor, ele jamais esquece. Ele pode até enfraquecer, ele pode até distanciar da casa do Pai, mas a marca está nele. Ele não vai se esquecer. Por quê? Porque o Espírito Santo colocou dentro dele uma convicção de quem é Jesus, irmão. E ele está aqui nessa noite e ele está dizendo: continua crendo, continua acreditando, porque na hora certa o milagre acontece, na hora certa as portas se abrem, na hora certa ele vai se revelar também para pessoas da tua parentela que ainda não crê e que ainda não conhece esse Jesus. Jesus está mandando dizer nessa noite: não te preocupa não, que essa fé, aleluia, que essa crença que Pedro falou, o teu parente vai ter também. Este conhecimento que Pedro falou, essa experiência que Pedro disse que eles tinham, Deus também vai dar para o teu parente, Deus vai dar para o teu esposo, Deus vai dar para o teu filho também, porque é promessa dele. E se você está debaixo de promessa, fica tranquilo, vai se cumprir no tempo certo. Alguém da tua parentela vai passar a crer, alguém da tua parentela vai passar a conhecer a esse Jesus maravilhoso também, aleluia. E vai ser por causa de você, vai ser por causa da tua perseverança, vai ser por causa da tua fé, do teu comportamento, da tua postura, que eles também vão crer e vão ter experiência com o Senhor Jesus. Quantos podem aplaudir a Jesus nessa noite? Alabassubicamandayaceia. Aleluia, aleluia, aleluia. Recebe esta palavra no teu coração nessa noite, em nome de Jesus de Nazaré. Só Ele tem as palavras da vida eterna. Não aceite nenhuma outra palavra que não venha de Jesus, porque toda palavra que não venha de Jesus, ela vai cair por terra um dia, mas aquela que vem do Mestre, ela vai permanecer para todo sempre. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Eu agradeço essa gloriosa oportunidade, pastor Fran. Muito obrigado em nome de Jesus.